O perigo dos extremos. Muito bem, irmãos, amigos do canal Vasos para a Honra, estamos aqui mais uma vez aqui para propor mais um tema que eu considero importante dentro do cristianismo, dentro da vida cristã, principalmente da vida cristã prática, da teologia, da doutrina e principalmente da vida cristã prática, como eu tenho dito. Nós precisamos tomar cuidado com uma coisa que o diabo faz conosco e muitas vezes nós não percebemos. Muitos cristãos não percebem. Eu preciso dar o crédito porque a primeira vez que eu vi alguém propor esse tema foi o pastor, teólogo já falecido Martyn Lloyd-Jones, talvez um dos maiores pregadores do século XX. Então eu preciso dar os créditos para ele. Foi a primeira vez que eu vi alguém introduzir esse tema em uma de suas literaturas. Foi o pregador, pastor Martyn Lloyd-Jones. Então, nessa literatura, ele propõe que o diabo sempre vai tentar nos empurrar para extremos. E de fato, nós vemos que é assim mesmo. É como se fosse uma ponte. Imagina a imagem de uma ponte. Uma ponte que ela não tem corrimãos, ela está no meio de um precipício, ela atravessa um abismo. Se você escorregar para a direita, você cai no abismo. Se você escorregar para a esquerda, você cai no abismo. Então o objetivo seu é andar em linha reta. Assim é no cristianismo, nós temos que andar em linha reta. Os extremos são perigosos, os exageros e os excessos são perigosos de ambos os lados. Você andar muito para a direita, você pode cair no abismo. Você andar muito para a esquerda, você pode cair no mesmo abismo. Então, qual que é a diferença de cair para a direita ou cair para a esquerda? Das duas formas, você vai cair no mesmo abismo. Então, o diabo sempre vai nos empurrar para extremos. Vou dar exemplos práticos aqui para você entender daquilo que Lloyd-Jones propõe, aquilo que nós estamos colocando aqui na mesa aqui no vídeo de hoje. O diabo ele vai tentar, por exemplo, te empurrar a ser quente demais. Isto é, enfatizar demais as experiências espirituais. Eu vi muitas vezes isso na igreja. Os dons, a experiência, o fogo, a glória e a unção. Nós vemos isso muito no meio pentecostal e também no meio neopentecostal. Isso é um exagero, é um extremo. Já vimos extremos dos mais assim, exagerados dentro dos cultos, muitos deles pentecostais ou neopentecostais, de pessoa quebrar coisas dentro da igreja, e coisas assim que vão até a loucura, beira a loucura, algumas experiências, pessoas enfatizarem demais e serem pautadas e guiadas pela experiência, tudo tem que acontecer algo sobrenatural para ela se direcionar para essa ou para aquela direção. Isso é um extremo, isso é um exagero. Mas também o diabo, vendo que ele não consegue te jogar para esse extremo, ele vai tentar te jogar para o lado oposto, que é o outro extremo, que é ser frio demais, ser ortodoxo demais, dogmático demais, tudo tem que ser comprovado ali, tudo tem que ser, tem que estar seguindo exatamente os princípios, as letras, as regras, como aquela igreja que é citada no livro de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso, que era até dogmática, ortodoxa demais, mas até expunha os falsos profetas, as heresias, mas ela havia se esfriado no amor, não havia se esfriado no calor, na sua energia, na sua vitalidade. Então os extremos são perigosos. Nós conhecemos igrejas que ela é tão quente, tão quente, tão quente que parece uma reunião de loucos, parece uma reunião parece uma loucura. Aparece muito mais com cultos afro do que um culto cristão. Mas também nós temos igreja que é frio demais. Você chegar lá, é perigoso você ficar gripado de tão frio, tão dogmático, tão ortodoxo. Nem a igreja católica é tão dogmática, tão ortodoxa como algumas igrejas evangélicas. Então, são dois extremos, são dois perigos. Outro exemplo prático, agora mais pessoal, não de coletivo, mas também a igreja, isso engloba a igreja como um todo.
pessoas que oram demais, oram, orar, campanha de oração, campanha nas casas, oração em monte. Eu conheço pessoas assim, só que oram demais e não leem de menos, não conhecem as escrituras. Então, isso é um extremo. Só que há o outro extremo também, pessoas que leem demais e não oram nem um pouquinho. Não oram, simplesmente não oram, não tem uma vida de oração. Você percebe? Você consegue ver que são extremos? E que deve haver um equilíbrio e o cristão deve andar em linha reta? Ele deve orar e deve ler. Ele deve conhecer as escrituras, mas ele também deve conhecer Deus na prática de oração, na prática, né, do amor, da caridade. É um outro exemplo também, boas obras. Tem pessoas que são atiradas nas boas obras, nas obras de caridade, como se isso fosse tudo. E há pessoas que simplesmente ignoram as obras de caridade. Mas acho que o amor é o amor inspirado, é o amor cristão, e você salvo pela graça e não pelas obras. Percebe os exageros, os extremos? Então nós temos que andar em linha reta. Outro ponto, nós temos visto muitas igrejas atiradas à teologia da prosperidade. Não tem que ser rico, tem que ser próspero, é a teologia triunfalista, né? Se não for, a pobreza é do diabo, se está alguma coisa acontecendo de ruim comigo é do diabo. Então isso é um extremo. Mas tem o outro extremo também, que é aqueles que veem o cristianismo quase como um movimento hippie. É até interessante que houve reformadores ou pré-reformadores que fizeram tratados contra, se não me engano, Wycliffe, não me lembro, se não me engano, Wycliffe. Fizeram tratados contra os frades mendigos, o movimento da mendigância de pessoas capazes. Então nós vemos aí, pregar a riqueza é errado, assim como pregar a pobreza também é errado. Nós vemos na teologia de algumas igrejas uma espécie de masoquismo, de amor ao sofrimento, né? Então isso é um exagero também. Então o cristão deve andar em linha reta. Deus pode nos fazer próspero, mas pode também fazer com que as adversidades venham sobre nós. E nós devemos saber viver das duas maneiras, servir a Deus honestamente das duas maneiras. Como Paulo diz nas suas cartas. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver em abundância, mas sei também passar necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, cuidado com os extremos, os exageros. Tudo que é um exagero, é um extremo, foge do equilíbrio. O cristão ele deve ter uma vida equilibrada. Uma vida deve haver um equilíbrio. Então, os extremos são perigosos. Então, deixo esse alerta, deixo esse tema que eu considero muito importante, muito prático e muito bom para nós nos dias de hoje. Amém? Deus abençoe todos, no nome de Jesus.